O que são feridas emocionais? Como elas são causadas e quais são os impactos que elas provocam na nossa vida como um todo? Para entendermos como se formam as feridas emocionais, é importante entendermos que a nossa formação, a nossa personalidade, a formação, né, dos nossos valores, da nossa identidade, ela depende das nossas vivências desde quando nós nascemos. Nós vamos buscar referências de acordo com as nossas vivências, de acordo com o modelo de família, o modelo de pessoas, de cuidadores que tiveram conosco, principalmente nos primeiros anos de vida. Por exemplo, uma família, uma criança que cresceu num lar saudável, onde existia respeito, onde todos eram amáveis, a probabilidade dela crescer, né, sendo uma pessoa que tem uma identidade fortalecida, uma pessoa que tem um emocional mais equilibrado, é muito maior. Uma pessoa que cresceu num lar onde era disfuncional, ou seja, existia muitas brigas, existia muitas vezes desrespeito, violência, às vezes física, às vezes emocional, às vezes psicológica. Esse ambiente, ele pode proporcionar para uma criança uma referência de que relacionamento é agressivo, de que relacionamento é daquele jeito. Então, tudo depende muito do que nós vivenciamos na infância e de qual é a nossa interpretação diante daquilo que nós vivenciamos. Muitas pessoas, elas passaram por diversas situações que foram difíceis de enfrentar, mas que elas conseguiu enfrentar, porém ficou cicatrizes emocionais, memórias emocionais. Por exemplo, uma criança que passou por um abandono. Esse abandono gerou nela uma sensação de insegurança, de incerteza, de senso de não pertencimento, de senso de rejeição muitas vezes. Uma criança que vivenciou num lar onde ela era rejeitada, onde ela era chamada de burra, que ela não ia dar em nada, que ela não sabia nada. Isso fez com que ela não acreditasse nas suas próprias capacidades, não acreditasse que um dia ela chegaria em algum lugar que ela conseguiria vencer, superar desafios. Então, isso marcou demais na vida dessa pessoa. Outras pessoas, muitas vezes, elas passaram, né, vivenciaram diversas humilhações, seja em casa, seja na escola. E se ela estava fragilizada emocionalmente, isso vai impactar o emocional dela. Ela sempre vai ser aquela pessoa muito retraída, muito introvertida, que ela tem dificuldade muitas vezes de se expressar, muitas vezes de se posicionar com medo da crítica, com medo do julgamento. Outras pessoas, elas tiveram muitas vezes um tratamento que fizeram elas se sentir traídas, muitas vezes abandonadas, deixadas de lado. Muitas vezes ela percebeu que ela não era tratada com muito carinho, que para ela aquilo foi uma traição, né? Foi algo que foi deixado ela de lado. Isso muitas vezes contribui para que essa pessoa cresça muito insegura, né? Ela acha que ela não é merecedora de se relacionar bem, que ela não é merecedora de receber carinho, de receber amor, de receber afeto. Então veja o quanto as nossas vivências são importantes e principalmente quanto a nossa interpretação diante dessas situações também são importantes, porque muitas pessoas não viveram uma rejeição, não viveram um abandono, não viveram uma injustiça ou não passaram por um processo de traição, mas ela interpretou algum fato que ocorreu na sua vida como algumas dessas feridas emocionais. E isso gerou nela muitas vezes insegurança, incerteza, fragilidade emocional. E conforme ela foi crescendo, se isso não foi trabalhado dentro dela, não foi ressignificado, não foi tendo um novo sentido, ela cresceu uma pessoa muito insegura. Muitas vezes ela tem medo, ela é tímida demais, ela tem medo de se posicionar, de falar o que ela sente, de falar quais são as suas ideias, de reconhecer a sua própria identidade. Então, as feridas emocionais, elas impactam a nossa vida como um todo.
E isso vai refletir nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos conjugais, nos nossos relacionamentos no trabalho, os relacionamentos como um todo. Então, por isso é importante nós identificarmos. Será que temos feridas emocionais que estão atrapalhando os nossos relacionamentos? O que eu posso fazer a partir do momento que eu identifico que eu tenho de determinados pensamentos a meu respeito, que eu tenho determinados sentimentos, que eu não me sinto amada, que eu não me sinto aceita, que eu não me sinto valorizada? E é sobre isso que eu vou estar falando melhor nos próximos vídeos. Eu gostaria que você assistisse com muita atenção e depois você preenchesse o formulário com muita atenção, porque é desse formulário vai depender a nossa entrevista, o nosso encontro individual vai depender das respostas desse formulário, para que eu possa te direcionar de forma mais assertiva, para que eu possa realmente te ajudar a desbloquear esses sentimentos que te impedem de viver uma nova história. Vamos juntas escrever uma nova história? Mas primeiro nós precisamos ressignificar se você tem feridas emocionais.